Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Como é bom estarmos aqui nesse domingo para cultuarmos, para adorarmos a esse Deus verdadeiro, a esse Deus poderoso, a esse Deus que cuida das nossas vidas, mesmo nós passando por momentos de tribulações, por momentos difíceis, nós podemos confiar nesse Deus conosco, nesse Deus que nunca nos deixa, nunca nos abandona. Ele sempre está ao nosso lado. Eu quero agradecer a presença dos irmãos aqui na igreja, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe a vida dos nossos irmãos que estão nos assistindo pelo Facebook, e também a todos aqueles que nos visitam, seja de forma presencial ou de forma online. Volte outras vezes, é sempre uma alegria ter você aqui em nossa comunidade cristã, Quarta IPI de Sorocaba. Irmãos, nessa manhã quero meditar um pouco com os irmãos sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 14. Vamos abrir a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 22 ao 23. Uma passagem bastante conhecida que nos relata sobre Jesus andando sobre o mar. Uma história bastante conhecida, um relato bastante conhecido dos irmãos, onde também Jesus convida ali Pedro para estar vindo sobre as águas juntamente com ele. Vamos ler essa passagem? Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-o andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma? E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir-te contigo, por sobre as águas. E ele lhe disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Que passagem maravilhosa, irmãos. Vamos nessa manhã meditarmos sobre ela. Oremos. Santo Espírito de Deus, abra nesse momento os nossos corações, a nossa mente, para recebermos tudo aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, Senhor. Que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos cure, que o Senhor renove as nossas forças nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Para hoje, meus irmãos, o tema será sobre não temas. Não temas, Deus está no controle. Não temas, Deus está no controle. Se os irmãos olharem um pouquinho antes, alguns versos antes desse texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver que antes dessa narrativa de Jesus de ter andado sobre as águas, Jesus já havia realizado um milagre, que está aqui no capítulo 14, especificamente a partir do verso 13. Jesus havia realizado a primeira multiplicação de pães e peixes. E nesse milagre, a palavra do Senhor nos diz que Jesus ali, com apenas 5 pães e 2 peixinhos, Jesus alimentou uma multidão, e especificamente no verso 21 nos diz: e os que comeram foram cerca de 5.000 homens,
além de mulheres e crianças. Então, um pouco antes desse acontecimento, Jesus, ali com seus discípulos, já havia realizado esse outro milagre que nós conhecemos muito bem também. E diante desse tema, meus irmãos, não temas, Deus está no controle. Eu escolhi esse tema porque nós estamos ainda vivendo tempos difíceis. Estamos vivendo tempos ainda de pandemia, tempos em que notícias ruins têm chegado até nós. Momentos de luto, momentos de incertezas, momentos em que as pessoas estão pensando o que será do meu futuro, o que eu espero para o amanhã, como será que as coisas irão voltar à normalidade, como será que ficará a economia, como que será a questão do emprego, inseguranças, incertezas, e tudo isso muitas vezes gera medo no coração das pessoas. As pessoas elas ficam inseguras em relação ao futuro. Como planejar o amanhã, como planejar as coisas, né? Então isso vai gerando incertezas no coração e vai gerando muito medo no coração das pessoas devido a todas essas dificuldades que nós estamos enfrentando ainda diante da pandemia, inseguranças. E quando nós pensamos sobre isso, quantas dificuldades nesses dias nós estamos passando? Pessoas preocupadas com a questão de emprego, como eu disse aqui, mas não só isso, mas preocupadas com as questões financeiras, com a sua família, com os filhos, com as contas a pagar, né? Os irmãos estão acompanhando o nosso dia a dia, a gente tem ido aos mercados, as coisas estão cada vez mais subindo, né? Ficando mais caras. Eu toda vez que eu vou no mercado, volto comentando alguma coisa com a minha esposa, né? Nossa, tal produto subiu. E a gente tem acompanhado essa dificuldade que nós estamos enfrentando. Os valores das coisas estão subindo, né? E tudo isso vai gerando o quê? Preocupação em nossa vida, vai gerando ansiedade, medo, insegurança. E é sobre isso que nós vamos refletir um pouco sobre nesta manhã. Não temas, Deus está no controle. E quando nós pensamos sobre isso, meus irmãos, nós precisamos colocar primeiramente em nossos corações que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Porque se Deus está permitindo nós passarmos por situações difíceis, se Deus está permitindo nós passarmos por provações, por momentos de dor, momentos de lutas, é porque Ele está no controle. Ele está no controle. Coloque isso em seu coração nesta manhã. Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus não perdeu o controle do país nosso. Deus não perdeu o controle do mundo. Tudo está sobre o seu poder. E principalmente nós estamos debaixo do poder do nosso Deus sobre as nossas vidas. Ele tem cuidado de nós. Guarde isso em seu coração. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Em primeiro lugar, meus irmãos, eu gostaria de começar falando sobre quando o vento está contrário. Quando o vento está contrário. Olha só, meus irmãos, vejamos só o que nos diz o verso 24. Verso 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Quantas vezes nós já não passamos por essa situação de vento contrário? Talvez você já tenha tido essa experiência em sua vida, de ter que andar com o vento contrário. Não é difícil? Nós temos que ter força, nós temos que fazer uma força extra, porque senão o vento pode nos levar, né? Se for um vento muito forte, se você estiver carregando alguma coisa na mão, aquele vento pode tirar aquilo de você se você não segurar firme. Talvez, nós podemos aqui usar o exemplo também de correnteza, né? Quando o mar está bravo, vamos dizer assim, né? Quando a gente vai para a praia principalmente, né? Quando o mar está puxando, nós temos que nadar, fazer força extra para que a gente não seja puxado pelo mar, né? Puxado contra essa correnteza, né? Então nós precisamos fazer força contrária, porque senão nós acabamos sendo levados. Nós precisamos resistir diante dos ventos contrários, diante das correntezas.
E uma coisa assim que eu, refletindo sobre isso, eu me lembro da minha infância. Quando eu soltava pipa com os meus amigos, com meus primos, né, a gente procurava ali, o melhor vento, né, Hudson? Não sei se o Hudson soltou pipa, soltou. A gente ali procurava o melhor vento, né, para que o pipa pudesse subir. Mas às vezes também o vento muito forte nos prejudicava. Porque o vento muito forte a gente ficava preocupado. Nossa, a linha do pipa pode estourar, né? Então eu estou ilustrando isso, meus irmãos, para a gente ter em nossa mente essas figuras, essas imagens, para a gente imaginar o quão é difícil nós andarmos contrário ao vento. E talvez você esteja passando por momentos assim em sua vida. Talvez você esteja enfrentando um momento de vento contrário. Talvez você esteja se perguntando, nossa, parece que nada está dando certo em minha vida. Parece que eu saio de um vento forte e já entro em outro vento forte. Parece que eu saio de uma tempestade e entro em outra tempestade. Saio de uma dificuldade e entro em outra dificuldade. Nada está dando certo. Talvez você esteja vivendo essa situação em sua vida de vento, andando contra o vento. E nesse andar contra o vento, talvez você se encontre cansado nesta manhã. Talvez você esteja pensando, nossa, será que eu vou aguentar tanto vento contrário sobre a minha vida? Situações difíceis. E nesses momentos, meus irmãos, nós precisamos ter força. Precisamos ter força. Não podemos deixar que o vento forte nos vença. Os ventos contrários, as situações adversas nos vençam. Precisamos ter força, precisamos ter coragem, precisamos resistir, precisamos pedir para o Senhor nos fortalecer, para o Senhor nos dar força para enfrentarmos essas correntezas, para enfrentarmos esses ventos contrários. Precisamos pedir para o Senhor. Assim como o apóstolo Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Precisamos pedir ao Senhor, Senhor, me fortaleça. Me dê força, Senhor, para enfrentar esses ventos contrários que estão soprando contra mim, contra a minha vida. Me dê força, Senhor. Em segundo lugar, meus irmãos, nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Vamos agora para o verso 25. Na quarta vigília da noite, aqui eu já quero parar, fazer uma observação. Na quarta vigília da noite, né? Era de madrugada, quando essa narrativa, quando esse episódio aqui de Jesus com os discípulos aconteceu, era de madrugada, era provavelmente cerca de entre 3 e 6 da manhã, que aconteceu essa narrativa aqui, dos discípulos no barco com Jesus. E nos diz assim, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Algo interessante aqui no verso 25, meus irmãos, essa expressão, andando por sobre o mar. Às vezes a gente lê a palavra do Senhor, mas a gente, às vezes, não se apega muito, né? Às vezes alguns detalhes acabam passando despercebido, né? E essa passagem aqui nos mostra claramente que Deus, o poder de Deus, sobre tudo, porque ele diz assim, andando sobre o mar. Quem é este, meus irmãos, que pode andar sobre o mar? Aqui nos mostra claramente o poder do nosso Deus, aquele que realiza o impossível, aquele que realiza milagres em nossas vidas. Ele tem tudo sob o seu controle, toda a criação, tudo que Ele criou, está sob o controle do nosso Deus Todo-Poderoso. Ele andou sobre o mar. Muito importante nós destacarmos essa passagem. Deus realiza o impossível, Ele está no controle de todas as coisas. Acompanhe comigo ainda o verso 26. Verso 26, e os discípulos ao verem no andando sobre as águas, ficaram o quê? Aterrados. A minha versão diz aterrados e exclamaram. Né? Aterrados, né, meus irmãos, significa aterrorizados, amedrontados.
Os discípulos ficaram com medo daquela situação que eles estavam vivendo. Ficaram amedrontados. E até por causa, e nos diz aqui, né, ficaram, verso 26, e os discípulos sobre as águas ficaram aterrorizados e exclamaram, é um fantasma? Né? Até devido à cultura mística que se vivia naquele tempo, né? Talvez seja por isso que eles talvez pensassem que fosse um fantasma, né? E algo interessante também, devido à cultura mística, né? E se nós analisarmos esse contexto também, né? Era de madrugada, escuro, dentro do mar, né? Eles pensaram que era um fantasma, né? E assim nós podemos também refletir, às vezes nós, em nosso cotidiano, em nossa vida, né? Geralmente essas coisas, vamos dizer assim, sobrenaturais, né? Acontecem em que horário? De madrugada, né? Então, quando a gente assiste filmes, por exemplo, né? Vê algumas informações, alguém comenta alguma coisa, né? Essas coisas geralmente sobrenaturais é nesses períodos, nesses horários que acontecem, né? Às vezes de madrugada acontece um barulhinho em nossa casa, a gente já fica assim, opa, o que será que é? É um gato, é o quê, né? Então, imaginem só, né? Eu estou trazendo essas ilustrações para os irmãos verem, tentarem colocar, né, essa questão ilustrativa, o que os discípulos estavam vivenciando ali. Alto mar, né? Escuridão, vento, né? Eles imaginaram que era um fantasma, né? Ficaram aterrorizados. E no verso 26, o finalzinho, né, é um fantasma, e diz assim, e tomados de medo, gritaram. E tomados de medo, eles ficaram com muito medo. E algo importante aqui, meus irmãos, que nós podemos tirar, uma lição muito importante para as nossas vidas, talvez o medo esteja dominando a sua vida. Talvez o medo esteja dominando as suas ações, esteja dominando os seus pensamentos, as suas emoções. Como eu disse lá na introdução, quantos medos nesses tempos de pandemia as pessoas estão enfrentando. Talvez haja medo em sua vida que você esteja enfrentando nesse momento. Eu falo isso particularmente, quantos medos eu particularmente já passei em minha vida, passo ainda. São medos que nós precisamos enfrentar. E muitas vezes essa questão do medo, meus irmãos, mesmo nós pensando racionalmente, mesmo nós falando não precisamos ter medo, mas parece que alguns tipos de medo nos dominam, querem nos dominar. Mesmo nós pregando, mesmo nós falando para a nossa mente, não se preocupe, não tenha medo. Mesmo assim, em algumas situações que nós passamos, é difícil enfrentarmos essas questões dos medos. E nós podemos ver aqui, meus irmãos, claramente que os discípulos tiveram medo. Os discípulos eram aqueles que estavam com Jesus, andaram com Jesus. Os discípulos acabaram de ver um milagre de Jesus, a multiplicação lá dos 5 pães e 2 peixinhos. Os discípulos viram os milagres de Jesus e mesmo assim o que eles tiveram? Medo. Se eles tiveram medos, meus irmãos, nós também temos medos. Podemos ter medos diante de algumas situações de nossas vidas. Mas nesses momentos de medo, às vezes, talvez, nesses momentos de medo, talvez pessoas já tenham falado para você, medo é coisa de criança. Medo é coisa de gente fraca. Talvez pessoas já tenham dito isso para você. Mas não. Todo ser humano, nós estamos propensos a passar por momentos de medo, momentos difíceis, momentos de dor. Os discípulos passaram por isso. Mas diante desse cenário, meus irmãos, de medo, nós precisamos clamar ao Senhor. Nós precisamos apresentar os nossos medos ao Senhor. Nós precisamos apresentar as nossas inseguranças. Talvez ainda existam em seu coração medos que você não apresentou ao Senhor. Talvez exista coisas em sua vida que esteja tirando a sua noite de sono. Esteja te deixando muito ansioso, preocupado. E eu quero lhe fazer essa pergunta nesta manhã com todo carinho. Você já apresentou isso ao Senhor? Você já falou, Senhor, tira esse medo do meu coração.
Tira essa ansiedade. Tira essa preocupação, Senhor. Estou perdendo noites de sono. Estou vivendo inquieto. Apresente ao Senhor os seus medos. Verso 3, meus irmãos, em terceiro lugar, vamos para o verso 27 agora. Em terceiro lugar, vamos falar sobre tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, não temas. O verso 27 nos diz, mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Quando eu estava meditando, refletindo sobre o verso 27, meus irmãos, eu lembrei da passagem onde Jesus diz também, neste mundo vocês terão aflições. Mas o que ele nos disse? Tende bom ânimo. Tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Se eu venci o mundo, vocês também irão vencer. Mas vocês não irão vencer pela força de vocês. Vocês não irão vencer pela capacidade de vocês, pela inteligência de vocês. Vocês irão vencer porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo. Eu te dou esperança, eu te dou alegria, eu renovo as suas forças diante das tempestades. É isso que o Senhor Jesus nos ensinou. Tem de bom ânimo porque eu estou com você. Seja onde for. Seja aonde for, eu estou com você. Eu venci o mundo. E é por isso, meus irmãos, que nós não precisamos temer. Nós não precisamos ter medo diante dos ventos contrários. Quarto lugar, meus irmãos, saia do barco. Algo interessante que esse texto também nos ensina. Saia do barco. Vamos ver o verso 28 e 29. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir-te contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Aqui, meus irmãos, eu vejo Pedro, uma coragem de Pedro. Pedro teve coragem. Imagine só a situação, né, que nós já falamos aqui. Escuro, vento, o agito do mar. Imaginaram que era um fantasma. Mesmo assim, Pedro teve coragem. Eu vou, Senhor. Eu vou. E essa questão, meus irmãos, de sair do barco. Será que eu e você teríamos coragem de sair do barco? De madrugada, na escuridão, com o vento, com o agito do mar. E uma coisa que nós aprendemos aqui sobre sair do barco, é que se Jesus está chamando, se Jesus está falando algo em seu coração, se Jesus colocou um plano, algo em seu coração, vá e faça, porque Ele estará com você. Se Ele diz para você, vem meu filho, pode vir, não tenha medo, meu irmão. Ele estará te sustentando. E Pedro, meus irmãos, analisando esse contexto aqui, e se Pedro não tivesse saído do barco? Sabe o que Pedro teria perdido? Talvez perdido a maior experiência ali da sua vida. Pedro teria perdido de provar e ver o sobrenatural de Deus. Quantos ensinos, quantas coisas Pedro deve ter refletido naquele dia, diante desse acontecimento com o Mestre Jesus. E algo que me chama muita atenção aqui, meus irmãos, sobre o verso 28 e 29, sendo mais específico no verso 29, o Senhor Jesus disse, e Ele disse, vem. Talvez nessa manhã o Senhor Jesus esteja colocando isso em seu coração também. Venha, meu filho. Venha. Não tenha medo de sair do barco. Não tenha medo das tempestades. Não tenha medo do que você irá enfrentar amanhã. Não tenha medo do que você irá enfrentar essa semana. Apenas venha, porque eu vou estar com você.
Eu vou estar com você. Pode se lançar sobre mim. E ao refletir sobre isso, meus irmãos, eu me lembrei de algumas histórias, algumas coisas muitos especiais que eu já vivi com a minha filha. Minha filha, quando tinha 2, 3 anos de idade, a gente tem muitas brincadeiras, e agora ela já está com 7 anos, e até hoje ela pede para mim fazer algumas brincadeiras com ela, né? E é difícil, né? Eu falo para ela, filha, o papai já está com dor nas costas, né? Porque vai crescendo, né? E algumas brincadeiras que ela gostava de fazer, subir nas minhas costas, né? Até hoje ela pede às vezes para fazer. E eu lembro que quando ela tinha 2, 3 anos de idade, ela falava aquilo com tranquilidade. Ela subia, não tinha medo nenhum. Mas hoje ela pede, mas ela já sobe com receio. Papai, você vai me segurar, né, papai? Vou. Sobe com um pouquinho de medo. E às vezes, meus irmãos, trazendo essa analogia, às vezes nós somos assim para com Deus. Por isso que a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos ser como? Crianças. Porque a gente vai crescendo, a gente vai se tornando adulto, a gente vai amadurecendo, né? Às vezes, entre aspas, a gente vai criando independência em nossa vida, que nós começamos às vezes a olhar para Deus. Será? Será, Senhor? O Senhor vai mesmo me segurar? O Senhor vai estar mesmo comigo? Por isso que nós precisamos ser como crianças. Porque às vezes a insegurança, o medo começa a bater em nosso coração e nós começamos a duvidar desse Deus poderoso que está ao nosso lado. Pode se lançar sobre mim. Saia do barco. Eu vou te segurar, eu vou estar com você, meu filho. Pode vir. Eu estarei com você. Quinto lugar, não olhe para as circunstâncias. Não olhe para as circunstâncias, meu irmão e minha irmã. Às vezes, em nossa caminhada cristã, em nossa vida com Deus, nós começamos a olhar demais para as circunstâncias. Nós olhamos demais para os problemas. Nós focamos demais em nossas dificuldades. E sabe o que isso acontece, meus irmãos? Vejamos só o que nos diz o verso 30. Olha o que nos acontece. Vejamos só o que aconteceu com Pedro. Reparando, vamos destacar essa palavra aqui. Reparando. Porém, o quê? Na força do vento. Teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Diante das circunstâncias, precisamos clamar ao Senhor. E não precisamos, meus irmãos, não podemos focar nas circunstâncias. Porque se nós focarmos nas circunstâncias, assim como diz, se nós começarmos a reparar nas circunstâncias, começarmos a focar naquilo que pode nos prejudicar, naquilo que pode nos afetar, nós estaremos tirando o nosso olhar, o nosso foco de Cristo Jesus. Aquele que pode todas as coisas, aquele que está conosco. É por isso que muitas vezes eu e você caímos nesse erro de duvidarmos, insegurança, porque o nosso pensamento está na solução, está no que eu posso fazer, qual é a melhor estratégia. E nós esquecemos daquele Deus Todo-Poderoso que está conosco. Nós queremos, assim como dizemos no domingo passado, fazer as coisas conforme a nossa maneira, do nosso jeito, no nosso tempo, do nosso pensar. E é por isso que nós tiramos o nosso foco, o nosso olhar de Cristo Jesus. Que diante das circunstâncias nós possamos clamar ao Senhor, assim como Pedro clamou. Pedro clamou e diz o texto que ele gritou. Se for preciso, meu irmão, grite ao Senhor. Clame ao Senhor. Me salva, Senhor. Me ajude, Senhor. Me ajude, senão eu vou submergir. Eu estou submergindo, Senhor. Talvez nessa manhã você esteja com esse pensamento. Estou submergindo. Estou me afogando, não estou aguentando mais.
E olha só o que nos diz o verso 31. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Homem de pequena fé. Muitas vezes somos esses homens de pequena fé. Mas precisamos clamar ao Senhor, precisamos pedir para que o Senhor nos ajude com a nossa fé. Renove a nossa força, renove a nossa esperança para que não possamos duvidar do poder e do cuidado do nosso Deus sobre as nossas vidas. E o verso 32, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Subindo ambos para os barcos, cessou o vento. Jesus cessou o vento, meus irmãos. Diante das circunstâncias de nossas vidas, que possamos olhar somente para Cristo Jesus. Porque somente Ele pode cessar os ventos. Somente Ele pode cessar as tempestades que estão sobre a sua vida. Somente Ele pode trazer paz ao seu coração em momentos difíceis, em momentos dolorosos. E o verso 33, o último verso, nos ensina algo muito importante também, meus irmãos. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Jesus é Filho de Deus. Jesus é Deus. Jesus é Salvador. Jesus é aquele que vem nos trazer paz, alegria, salvação, esperança para o nosso viver. Jesus é aquele que prometeu sempre estar ao nosso lado, nos ajudando nos momentos difíceis. Jesus é aquele que nos alivia diante das nossas dores. Ele mesmo nos disse: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E algo interessante do verso 33 que nos ensina, meus irmãos, o adoraram. Uma arma poderosa que nós temos diante das circunstâncias da vida é adorar ao Senhor. Adore ao Senhor. Levante um canto de júbilo ao Senhor nos momentos de dificuldades. Cante ao Senhor, por mais que esteja doendo o seu coração, por mais que esteja entristecido. Cante ao Senhor. Exulte ao Senhor. Que possamos, irmãos, nessa manhã, refletirmos sobre essa passagem maravilhosa, que poderíamos ficar aqui um bom tempo falando, sobre quanta coisa esse texto aqui quer nos ensinar. Mas que, diante das dificuldades da vida, possamos confiar em nosso Mestre e Salvador Jesus Cristo, que nos diz: não temas, eu estou contigo. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. Eu estou no controle. Eu estou no controle. Você não está no controle. Nós não estamos no controle de nada. Nós queremos tomar o controle muitas vezes. Mas deixe Jesus tomar o controle da sua vida. E assim você encontrará paz e descanso para o seu viver. Fechemos os nossos olhos, irmãos. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Interceder nesse momento. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa. Obrigado porque a Tua palavra sempre é viva, Senhor, em todos os momentos em nossas vidas. Senhor Jesus, nos ajude, Senhor, nessa tarefa tão difícil que é entendermos a Tua vontade, entendermos os Teus planos sobre as nossas vidas, Senhor. Mas que possamos confiar, Senhor, que possamos ter fé, Senhor, por mais que não entendamos, por mais que não compreendamos, por mais que não consigamos entender, Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas, Senhor, que possamos apenas confiar e descansar que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor pode acalmar as tempestades, o Senhor andou sobre o mar, o Senhor andou sobre as águas, Senhor, o Senhor é aquele que realiza o impossível em nossas vidas, Senhor. Que possamos descansar sobre Ti, Senhor, porque Tu és um Deus poderoso. Ó Deus, traga essa paz, traga essa confiança em nossos corações, ó Deus, que não possamos duvidar
do Teu cuidado sobre as tempestades que vamos enfrentar em nossas vidas, Senhor. Mas que possamos ter confiança do Deus Todo-Poderoso que está ao nosso lado, Senhor. O Senhor está no controle. Que possamos tirar as nossas mãos do controle, Senhor. Tire áreas da nossa vida, Senhor, que ainda estamos querendo ter o controle, Senhor. Que nesta manhã, Senhor, possamos ser libertos disso, Senhor. Se existem áreas em nossas vidas, Senhor, que nós ainda queremos ter o controle, Senhor. Que nesta manhã caia por terra, Senhor. Que nesta manhã possamos tirar tudo aquilo que nós queremos ter o controle ainda, Senhor. E apenas descansarmos e confiarmos em Ti. Abençoe nossos irmãos que estão enfermos, Senhor. Abençoe todos aqueles que estão passando por enfermidade, aqueles que estão enfrentando essa pandemia, Senhor, em um leito de hospital, Senhor, estão com Covid. Os abençoe, os cure, os restaure, Senhor. Abençoe os profissionais, todos aqueles que estão envolvidos especificamente em frente a essa batalha, Senhor. Tenha misericórdia do Teu povo, Senhor, tenha misericórdia da nossa nação. Nos abençoe, Senhor, que possamos ver dias melhores, Senhor, que aos poucos, Senhor, possamos voltar às normalidades, Senhor. Abençoe a nossa igreja, a nossa comunidade cristã, a Quarta IP de Sorocaba, Senhor. Derrama as Tuas ricas bênçãos sobre nós, Senhor. É tudo que te pedimos e agradecemos no nome do Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos cantar, irmãos? Creio que Tu és a cura. Creio que nada é impossível para Ti, Senhor. É isso que diz esse cântico que nós vamos cantar nesse momento.